Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Nesse vídeo, vou passar as melhores opções para a rodada 22 do Cartola. Peço a ajuda de vocês que ainda não são inscritos para que se inscrevam no meu canal. Me ajude a bater a meta de 2.500 inscritos até o final da temporada. Peço também para que curtam o vídeo e também utilizem a função hypar, pois assim, cada vez mais vocês contribuem com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos aos jogos da rodada. A rodada começa no sábado às 16 horas com o jogo entre Ceará e Juventude no Castelão. Ainda no sábado às 18h30 temos o jogo entre Botafogo e Bragantino no Newton Santos. Fechando o jogo de sábado às 21 horas no Mineirão, temos a partida entre Cruzeiro e São Paulo. Já no domingo às 16 horas temos dois jogos. São eles Flamengo e Grêmio no Maracanã e também Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Ainda no domingo às 18h30 temos três jogos. São eles o derby paulista entre Corinthians e Palmeiras. Temos também Mirassol e Bahia no Maião e no Barradão, Vitória e Atlético Mineiro. E fechando a rodada 22 do Cartola, no domingo às 20h30 temos o jogo entre Internacional e Fortaleza no Beira-Rio e também Sport e Vasco na Ilha do Retiro. Passados os jogos da rodada, vamos às melhores opções. Começo falando pelo gol. Nosso primeiro indicado vai ser o Bruno Ferreira, do Ceará. O Bruno, que é um goleiro que vem em grande fase, geralmente é um goleiro que faz bastante defesas, e nessa rodada vai enfrentar o Juventude, que fora de casa geralmente tem grandes dificuldades para fazer gol. Nossa segunda indicação, vou estar falando de Cássio, do Cruzeiro. O Cássio, que é um jogador que dispensa apresentações, nessa rodada, apesar de ter um jogo muito complicado, é um goleiro que cresce em jogos grandes. Na minha opinião, mesmo que o Cássio possa perder o SG, deve pontuar com várias defesas. Nossa terceira indicação, vamos estar falando de Rossi, do Flamengo. O Rossi, que também é um goleiro que atravessa uma grande fase, faz parte de uma defesa muito sólida, uma defesa que jogando em casa geralmente sofre pouquíssimos gols. E nessa rodada vai enfrentar o Grêmio, que é um time que não vem bem na temporada, principalmente quando joga fora dos seus domínios. Nossa quarta indicação, vamos estar indicando o Walter, do Mirassol. O Walter, que é um goleiro muito bom, geralmente faz várias defesas, e nessa rodada vai jogar em casa contra o Bahia, que é um time que geralmente ataca bastante e obriga o goleiro a trabalhar. O Walter, que inclusive vem de uma ótima pontuação, e na partida anterior ele se mostrou mais uma vez um ótimo pegador de pênaltis. Chegando agora nas laterais, nosso primeiro lateral, vamos estar falando de William, do Cruzeiro. O William, que na rodada passada fez uma excelente pontuação, mais uma vez confirmou que é um lateral de média básica e mesmo sofrendo gols, mesmo assim conseguiu mitar. O William é o tipo de lateral que não precisa de SG para pontuar. Nosso segundo lateral indicado, vamos estar falando de Diego, do Ceará. O Dieguinho, assim como é conhecido, é um jogador que está como lateral no Cartola, porém atua no meio de campo. E sendo assim, jogando num setor mais congestionado, possibilita que o Diego faça vários desarmes. Sendo assim, o Diego é um lateral que não depende de SG para pontuar. E nessa rodada, enfrentando o Juventude, que é um time que tem um péssimo desempenho jogando fora de casa, tem grande chance do Diego fazer uma excelente pontuação. O nosso terceiro lateral indicado, vamos estar falando de Luciano Juba, do Bahia. O Luciano Juba, que é um lateral que vive uma excelente fase, geralmente participa de muitas jogadas de ataque e com isso frequentemente participa de gols.
Sendo assim, mesmo que perca SG, o Luciano Juba tem grande chance de fazer uma excelente pontuação. E o nosso quarto lateral indicado, vamos estar indo com Kaique Bruno, do Cruzeiro. Kaique Bruno, que assim como seu companheiro de clube William, é um jogador que consegue pontuar mesmo quando leva gol. É um lateral que desarma bastante e também participa das jogadas ofensivas. Sendo assim, mesmo tendo um jogo muito difícil contra o São Paulo, considero que Kaique Bruno tem potencial para fazer uma excelente pontuação. Chegando agora na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Léo Ortiz, do Flamengo. O Léo Ortiz, que é um zagueiro que tem um excelente desempenho jogando em casa. No Maracanã, o Flamengo costuma sofrer pouquíssimos gols. E nessa rodada vai enfrentar o Grêmio, que é um time que não vem bem na temporada. E o nosso segundo zagueiro indicado, vamos estar indicando o William Machado, do Ceará. William Machado, que é um zagueiro que tem boas pontuações no campeonato, e nessa rodada vai enfrentar o Juventude, que é um time que tem sérios problemas ofensivos, principalmente quando joga longe dos seus domínios. E o nosso terceiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Gustavo Gomes, do Palmeiras. Gustavo Gomes, que é um zagueiro que participa muito da bola aérea ofensiva, consegue pontuar mesmo quando perde SG, e nessa rodada, mesmo tendo um clássico muito complicado contra o Corinthians, considero que o Gustavo Gomes é uma ótima opção para a rodada. E nossa quarta e última indicação da zaga, vamos estar falando de Vidalba, do Cruzeiro. O Vidalba, que considero ser um ótimo zagueiro para Cartola, pois é um zagueiro finalizador. Apesar de não ter gol ainda no Campeonato Brasileiro, o Vidalba já finalizou 3 bolas na trave. E nessa rodada, mesmo tendo um jogo muito complicado contra o São Paulo, considero que o Vidalba tem grande chance de imitar na rodada 22 do Cartola. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro meio-campista, vamos estar indicando o Alan Patrick, do Internacional. O Alan Patrick, que nessa rodada vai enfrentar o Fortaleza, que é um time que vem muito mal na temporada, e sendo que o Inter precisa muito dessa vitória, considero que o Alan Patrick, sendo o principal jogador do seu time, tem grande chance de imitar na rodada 22 do Cartola. E o nosso segundo meio-campista indicado, vamos estar indicando o Arrascaeta, do Flamengo. O Arrascaeta, que é um meio-campista muito participativo, geralmente bate a maioria das bolas paradas do Flamengo, e nessa rodada, jogando dentro de casa contra o Grêmio, considero que o Arrascaeta tem grande chance de participar de gols e imitar na rodada 22 do Cartola. Falando em imitar, o nosso terceiro indicado mitou na rodada 21 e fazendo um golaço. Estamos falando de Matheus Pereira, do Cruzeiro. O Matheus, que é um jogador que, estando provável, é unânime no Cartola. Muito pela boa fase que vive o Cruzeiro e também pela sua qualidade. O Matheus, que é um jogador muito participativo e que tem potencial para criar scouts de várias maneiras. Nosso quarto e último indicado no meio-campo, vamos estar falando de Felipe Coutinho, do Vasco. O Coutinho, que é um jogador que tem crescido de produção nas últimas rodadas, e nessa rodada, enfrentando o Lanterna do campeonato, considero que o Coutinho pode participar de gols e pontuar bem na rodada 22 do Cartola. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro indicado vai ser o Ryan, do Vasco. O Ryan, que no Cartola tem sido praticamente um jogador invisível, que apesar de ter uma excelente performance, quase ninguém comenta. O Ryan tem vindo de uma série de boas pontuações e nessa rodada vai enfrentar o Lanterna do campeonato. E o nosso segundo indicado, vamos estar falando de Caio Jorge, do Cruzeiro. O Caio Jorge, que assim como o Matheus Pereira, considero que é unânime nessa temporada. O Caio Jorge, que considero ser o melhor jogador do Cartola, estando provável, tem que estar no nosso time. É o tipo de jogador que, não importando a dificuldade da sua partida, tem potencial para imitar e nos ajudar. E o nosso terceiro indicado, vou trazer mais um jogador que é invisível no Cartola. Estou falando de Galeano, do Ceará. O Galeano, que é um jogador que vem pontuando muito bem, e nessa rodada vai enfrentar o Juventude, que é um time que fora de casa tem um péssimo retrospecto.
Nossa quarta e última indicação, vamos estar indicando o Arthur Cabral, do Botafogo. O Arthur Cabral, que é a principal referência de ataque do Botafogo, e nessa rodada vai enfrentar o Bragantino em casa. O Bragantino, que é um time que vem mal na temporada, apesar de na última rodada ter vencido o Fluminense, o Bragantino das últimas 9 partidas, em 8 ele não saiu com a vitória. Chegando agora aos treinadores, nosso primeiro treinador, vou estar indicando o Roger Machado, do Internacional. O Internacional, que nessa rodada enfrenta o Fortaleza dentro de casa, o Fortaleza que vem enfrentando uma péssima fase, e com isso considero que o Internacional tem mais elenco e deve vencer essa partida. E nosso segundo treinador indicado, vamos estar indicando o Léo Condé, do Ceará. O Ceará, que faz uma campanha além das suas expectativas, é um time que não está deixando escapar pontos importantes, principalmente quando joga dentro dos seus domínios. E nessa rodada, enfrentando o Juventude dentro de casa, considero que o Ceará é muito favorito. Falando em favorito, o nosso terceiro indicado joga em casa contra um time que vem mal na temporada, e com isso se torna muito favorito. Estou falando de David Ancelotti, do Botafogo. O Botafogo, que nessa rodada vai enfrentar o Bragantino, que é um time que depois da Copa do Mundo de Clubes caiu muito de rendimento. E apesar de na rodada passada o Bragantino ter vencido o Fluminense, considero que nessa rodada o Botafogo é grande favorito. Falando em favorito, mais uma vez, o maior favorito da rodada, considero que é o líder do campeonato. Não poderia deixar de citar Felipe Luiz, do Flamengo. O Felipe Luiz, que atualmente é o líder do campeonato, e nessa rodada vai enfrentar o Grêmio jogando em casa, e tendo uma semana cheia para treinar, considero que o Flamengo tem um elenco muito melhor e deve vencer bem essa partida. Passadas as opções para a rodada, vou estar montando o meu esboço na quarta-feira aqui no YouTube. E o meu time final sai no sábado na minha página do Instagram, @cartolaanalytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.